Olá, Hare Krishna. Estamos começando mais uma vez nossas aulas sobre Srimad Bhagavad Gita. Hoje nós vamos continuar respondendo algumas perguntas e também lendo as glorificações do Gita Mahatmya, os versos da literatura védica que elucidam, explicam as glórias deste que é considerado a quinta essência do conhecimento espiritual. Então, em primeiro lugar, vamos nos conectar a Srila Gurudeva através dos mantras sagrados que honram e reverenciam a figura dos gurus, a figura dos grandes devotos, a misericórdia de Krishna, a existência de Srimati Radhika, o Guru Parampara, a encarnação do Avatara Dourado e o próprio Senhor Supremo. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mais uma vez, bem-vindos. Nós estávamos lendo as glorificações do Srimad Bhagavad Gita no volume do Tesouro Oculto do Doce Absoluto, página 336. A pessoa que estuda o Gita nos sagrados dias de festival do advento do Senhor Supremo, no Janmastami, no dia do aparecimento de Krishna, e nos sagrados dias de jejum, especialmente no Ekadasi, esteja ela desperta ou dormindo, em movimento ou parada, jamais é derrotada pelos inimigos. Há uma questão bastante interessante a ser elucidada nesse momento. Dandavat Pranam, Prabhu. O que Krishna quereria dizer, o que este mantra significa quando diz que a pessoa que estuda o Gita, esteja ela desperta ou dormindo, em movimento ou parada, jamais é derrotada pelos inimigos. Significa que quando nós estamos mentalizando, quando nós estamos tentando colocar em prática estes ensinamentos sagrados, a qualquer hora do dia, mesmo dormindo, por que não? Muitos de vocês me relatam que sonham com o conhecimento védico, que pronunciam o Mahamantra antes mesmo de estarem acordados. Isso é algo saudável, isso é algo normal. A nossa consciência é raptada por Shri Krishna Govinda. Ele simplesmente está roubando os nossos corações e principalmente a nossa atenção. Portanto, dia e noite o estudo do Bhagavad Gita é necessário, não é? Entender os sonhos, não como oráculos, mas como manifestações dos nossos anartas, dos nossos defeitos, e tentar perceber que nível de controle do sentido nós temos, mesmo de noite, faz parte do estudo do Bhagavad Gita. Aquele que recita o Gita diante da deidade de Shalagramshila, ou num templo do Senhor Supremo, ou num templo do Senhor Shiva, ou num lugar sagrado de peregrinação, ou à margem de um rio,
também sagrado, certamente tal pessoa recebe toda boa fortuna. Portanto, declamar estes versos nos traz grande felicidade, não é? Que bom, a Viviane dizendo que isso tem acontecido com ela quase todas as noites. Esse é um estado de vida, não é, natural daquele que segue o processo. Há algumas pessoas que dizem, mas eu não sinto isso. Mas talvez porque você ainda não esteja seguindo os 4 princípios, ainda alguma intoxicação aconteça, alguma ingestão de alimentos de origem animal podem acontecer, e isso quebra a mágica desta devoção que se manifesta, como dizem os mantras, de dia e de noite. Não é? É um convite que Krishna faz a voltarmos para aquele trilho, onde o trem consegue deslizar, fluir em direção à realidade definitiva. Então, Krishna está nos dizendo, você estava indo muito bem por aí onde você está andando agora, eu não estou. Não é, volte a agir como você agia antes e você me encontrará. Volte a ler os capítulos do Bhagavad Gita antes de dormir. Nós já falamos sobre isso. Uma leitura em voz alta de um capítulo, simplesmente dos versos traduzidos, não dura mais do que 15 ou 20 minutos. Quem não tem esse tempo para dedicar aos mantras, às poesias mais lindas e verdadeiras que jamais foram escritas? O verso 22 diz, nem o cantar dos Vedas, nem a execução de caridade, sacrifício, peregrinação ou votos pode trazer tanta satisfação a Krishna, o filho de Devaki, quanto a recitação devocional do Gita. Nós já dissemos que ninguém é pai ou mãe do Senhor absoluto, mas que Ele concede a determinadas almas liberadas ou que interpretam o papel de seus pais em seus passatempos materiais. Não é? O estudo dos Vedas e dos Puranas, na verdade, o estudo de todas as escrituras é cumprido em todos os aspectos por aquele que medita no Bhagavad Gita com devoção. Portanto, não existem mais deveres espirituais para aqueles que estão meditando no significado destes mantras, que nos colocam em relação profunda com a natureza e com a natureza da natureza, ou seja, com a existência de Deus, a fonte desta lindíssima decoração, não é? Composta de rios, oceanos, praias, montanhas, parques, árvores, flores, cidades, que é o mundo. Não é? Krishna concebe a realidade assim como ela deve ser e é, e está na fonte de tudo. Portanto, alcançarmos o conhecimento descrito no Gita nos coloca em sintonia com aquilo que está transmitindo a realidade que nos encanta. O verso 24 diz, a mais elevada perfeição da vida é obtida por aquele que recita o Gita num local onde se pratica a meditação yogi, no local de adoração, diante da Shalagram Shila, na associação de pessoas santas, durante a execução de um sacrifício, de um ritual sagrado, ou diante de um devoto de Vishnu. A palavra Shalagram Shila, na verdade, se refere a uma pedra sagrada de uma montanha na qual que foi, na verdade, a qual foi abençoada pelo próprio Vishnu e que representa a sua sólida presença dentro do mundo material. Não é? Então existem em alguns altares pedaços desta montanha que são adorados como se fossem deidades, pois eles são frações, fractais, ecos de Krishna dentro da realidade material por determinação do próprio Deus. Vamos para a página 338 do Tesouro Oculto do Doce Absoluto, o nosso pocketbook do Bhagavad Gita, que nós podemos sempre levar no bolso, na mochila, não é, na sacola para todos os lugares. É por isso que nós aconselhamos
que vocês comprem este livro. Muitos de vocês saíram de férias e não levaram o Bhagavad Gita, porém a conexão, inclusive material, o apego ao conhecimento védico, nos propicia um estado de elevação constante que não deve ser posto de lado. Não é? A consciência em relação a Krishna não sai de férias. A execução de todos os sacrifícios, como o Ashwamedha e outros, bem como suas recompensas, são considerados atingidos por aquele que lê e recita o Gita diariamente. Há uma questão muito interessante. Os Vedas, eles são relativos a uma hierarquia, como nós já falamos. Então, todos os dias aqui, no hospital público de Ayurveda, que eu estou em Udupi, que eu aconselho como meta também da vida, digamos assim, do aspecto ligado à saúde da nossa vida devocional. Quem sabe um dia vocês poderão também fazer um Panchakarma aqui. Será um prazer explicar para vocês como alcançar esta cidade sagrada. Udupi também é um local sagrado. Aqui é adorado no templo de Udupi Krishna, uma forma do Senhor, uma deidade que foi mandada esculpir por Rukmini, uma das princesas que se casam com Krishna durante seus passatempos materiais. Nada mais e nada menos. Esta deidade tem mais de 5.000 anos e a sua visão, o seu darshan, coberto de joias, flores e iluminado somente por labaredas de fogo, é algo impressionante, extremamente atraente. Muito bem, nós estamos explicando, não é, que há uma hierarquia. Todas as vezes que eu chego nesse hospital de manhã, os devotos, o professor responsável pelo departamento de Ayurveda, está ouvindo o Vishnu Sahasranam, não é? Que é a recitação dos nomes de Vishnu num mantra que ele coloca para tocar ininterruptamente, baixinho, no seu consultório. Porém, os Vaishnavas nos ensinam que um nome do Senhor Rama equivale ao Vishnu Sahasranam inteiro. E que, na verdade, cada vez que nós dizemos o nome Krishna, é como se nós pronunciássemos 3 vezes o nome de Rama. Então nós poderíamos fazer uma conta, literalmente aqui na calculadora. Me permitam um pouco de matemática ao vivo. Nós dizemos Krishna quantas vezes? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Nós dizemos Krishna 4 vezes. Então nós temos 4 vezes 3 igual a 12. Depois nós dizemos Rama mais 4 vezes. Nós temos 16 vezes o nome de Krishna e o nome de Rama, né? Estou fazendo um cálculo que só vai conseguir acompanhar quem seguiu o que eu disse. E os nomes de Vishnu, se eu não me engano, são mais do que 1000. Então, nós estamos, na verdade, em uma vez que pronunciamos o Mahamantra, pronunciando 16.000 vezes a oração que contém todos os nomes de Vishnu, todos os nomes da manifestação de Krishna, que sustenta, protege e nutre a manifestação cósmica. Portanto, essa é a oração principal da existência, inclusive se nós a desmontamos do ponto de vista hierárquico, como nós acabamos de fazer. Então, a execução de determinados sacrifícios, como o Ashwamedha, não é? Que ressuscitava o corpo de cavalos moribundos dentro do fogo sagrado, diante das orações dos Brahmanes da Era de Ouro. Obviamente isso não acontece em Kali Yuga, não é? Pois nós não temos nem as capacidades intelectuais
e físicas para pronunciar adequadamente os mantras e mexer nos controles da realidade material, como quem mexe num mixer, como quem mexe no volume de um aparelho de som, como faziam os habitantes das eras mais elevadas do que a nossa. Né? Mas mesmo assim, a execução de todos os sacrifícios, inclusive o sacrifício do Ashwamedha, que envolve ouro derretido, que envolve uma quantidade de brahmanes e uma piscina de fogo e um cavalo que entra ali dentro e que sai ressuscitado pelos poderes de Agni, o próprio semideus do fogo que vai restaurar as células e os átomos daquele animal. E todas as recompensas de todos os sacrifícios, tudo isso é considerado alcançado por aquele que lê e recita o Gita diariamente. Prestemos atenção em todas as palavras do mantra, está se falando de diariamente, não uma vez por semana. Aquele que atentamente ouve e canta as glórias do significado do Gita, ou repete esse significado aos outros, alcança o destino supremo. Aquele que com respeito e devoção e de acordo com as orientações das Escrituras, dá de presente este livro sagrado, o Gita, obterá uma esposa devota, ou seja, obterá, não é, uma relação de satisfação no que nós podemos entender como o amor material. E sem dúvida obterá fama, fortuna e boa saúde, e ainda desfrutará do afeto dos que lhe são caros e conhecerá a mais elevada felicidade. Portanto, que outro convite nós precisamos, mais claro e mais convincente do que esse? Aqueles que realizam uma leitura cotidiana de um capítulo, de um verso, ou pelo menos do Bhagavad Gita, são testemunhas de que esse processo é algo factual. Isso acontece para aqueles que acionam através das próprias ações o apego à suprema personalidade de Deus, atravessando o conhecimento que ele mesmo pronuncia para Arjuna, no campo de batalha de Kurukshetra. Muito bem. Os sofrimentos causados por uma maldição ou por rituais de magia negra jamais atingem uma casa onde o Gita é adorado. Portanto, aqui está o antídoto para qualquer tipo de amarração ou para qualquer tipo de tantra, para qualquer tipo de magia, de feitiço, não é? Essas coisas existem? É claro que sim, não é? A Krishna manifesta na sua infinita inteligência diferentes aspectos, diferentes mundos, e é considerada demoníaca toda pessoa que deseja controlar o universo ao seu redor como se fosse seu proprietário. Portanto, quantos seres estão, na verdade, participando dessa classificação, inclusive sem saber. Não é? Muitas pessoas conscientemente desejam manipular a vida alheia. Aqui na Índia nós chegamos ao cúmulo, mas o Brasil está a um passo disso, de vermos outdoors. Eu fotografei isso indo para o aeroporto em Calcutá, antes de chegar até a cidade de Udupi, no sul da Índia, onde eu estou, um outdoor no qual estava escrito Tantra, magia negra, entendeu? Para tudo que você quiser. E a cara dos dois bruxos ali, responsáveis por aquele centro de difusão destas feitiçarias. Não é? É por isso que o Tantra em si, como um todo, é desaconselhado para Kali Yuga, pois ninguém tem inteligência suficiente e muito menos ninguém tem as capacidades. Em Kali Yuga, ninguém está autorizado a mexer com o Tantra, pois ele, na verdade, nós já explicamos, acho que isso, a manipulação dos cursores sonoros, dos mantras que modulam, não é? Obrigado, Joema, que modulam a máquina da realidade material.
aqueles que são autorizados como almas a realizar tal trabalho, né? Isso é algo que está descrito no mapa astral de determinadas pessoas. Somente eles podem pronunciar determinados mantras, pois eles já têm a ética suficiente, né, para gerenciar, fazer funcionar a máquina da realidade material de maneira adequada. Então isso não é para qualquer um. Mas em Kali Yuga o conselho é ficarmos longe desse aspecto, não é? Pois as consequências kármicas podem ser desastrosas. Não é? Nós não temos nem inteligência, nem capacidade de esculpir com os nossos lábios os mantras para realizar tal trabalho. Muito bem. Em tal caso não há o sofrimento de misérias triplas, nem medo de alguma doença, nem maldição, pecado, infortúnio ou existência infernal. O que significa isso? O que é a maldição? A maldição é simplesmente a posição desfavorável de algum planeta, que ocorre no momento do nosso nascimento por conta das nossas ações em vidas passadas. Portanto, alguém que deliberadamente rouba a herança de uma pessoa, não é? Alguém que deliberadamente interrompe uma relação de amor entre duas pessoas que se amam. Tais pessoas são amaldiçoadas pelas potências cósmicas que observam a vida humana e nascerão em corpos que virão à realidade num momento em que tais planetas, tais personificações, tais semideuses estejam desfavoráveis. Portanto, elas não recebem aquela determinada bênção, a bênção da felicidade afetiva. Eu vi que a Patrícia havia perguntado alguma coisa em relação a isso. Você pode repetir aqui a sua pergunta? Ellen, eu já vou ler a sua pergunta também. Deixa eu só terminar essa parte aqui. A relação entre casais, não é? Ela é permitida ou proibida, ou, por exemplo, ela pode ser temporária, não é? Uma pessoa pode receber a bênção de ter uma relação na qual ela se sente satisfeita afetivamente por 10 anos, por 15 anos, por 2 meses, não é? Por 5 dias, pela vida toda. Assim como a bênção da saúde também pode variar por algum período, a bênção da beleza, a bênção da riqueza. Todas as bênçãos materiais, elas vão depender da roleta, não é? Como é que a gente diz isso em português? Da manivela do cofre, não é? De acordo com a posição no nascimento, de acordo com a duração daquele planeta numa casa favorável durante a vida da pessoa. Então, tudo isso vai depender. Sim, a Patrícia está perguntando o que seria o amor material, apegado aos prazeres dos sentidos? Sim, existe essa bênção. O que é a riqueza material? É a riqueza apegada aos objetos da matéria. Ou seja, alguém que tem casas, carros, não é? Isso está tudo nos mapas. Aqueles de vocês que já fizeram o mapa com o nosso astrólogo, sabem já que ele fala às vezes de terrenos, de prédios, de casas, de automóveis. A pessoa tem bênção para meios de locomoção, ou ela não tem bênção para meios de locomoção. Vamos supor que ela tenha bênção para apartamentos e casas no mundo todo, mas ela não tem bênçãos para meios de locomoção. Ela não vai saber dirigir, por exemplo. Mesmo ela tendo dinheiro para poder comprar os automóveis, ela não vai conseguir, porque é irradiado para o planeta dela uma proibição. Há pessoas que não conseguem se satisfazerem, por exemplo, numa relação, ou se satisfazerem com os acontecimentos da vida. Há pessoas que estão eternamente insatisfeitas e elas acusam
os outros de serem culpados pela sua insatisfação, mas elas ignoram que ela não pode se satisfazer, pois este raio eletromagnético, vamos traduzir em palavras bem simples, não é captado pelos seus chakras, portanto e outro raio talvez, não é? O raio de uma expectativa muito exagerada sobre as coisas, e a falta do raio da satisfação geram esta sensação de que o mundo é desagradável, de que todas as experiências estão abaixo das expectativas, etc, etc. Nós temos que entender que a realidade depende do nosso karma, não é? Então, e que o Bhagavad Gita é capaz de quebrar tudo isso. Uma casa onde o Bhagavad Gita é adorado, ou seja, onde ele é lido todos os dias, onde ele está no altar, onde ele é glorificado como um objeto simultaneamente material e transcendental, não passa por determinados obstáculos. Isso está garantido nos Vedas. O amor da mãe pelo filho é um amor que, na verdade, é o que mais se aproxima do ideal do amor transcendental, segundo as escrituras. Ninguém experimenta na matéria, obviamente vai depender da posição dos planetas no nascimento daquela mãe, das capacidades, das bênçãos que ela tem para usufruir da satisfação de ser mãe na matéria. Mas ninguém sente, segundo os Vedas, na matéria, uma emoção superior a esta. Ela é o nível mais alto e mais puro da emoção material. O amor da mãe, não do pai, pelos filhos. Na pergunta da Patrícia está implícito, sim, depende da mãe, Ellen. Na pergunta da Patrícia está implícito se nós devemos ou não devemos buscar a satisfação material ligada ao prazer dos sentidos. Muito bem, às vezes nós temos a proibição, não é, de nos relacionarmos, ou a proibição de nos sentirmos satisfeitos durante os nossos relacionamentos, que são aspectos diferentes. Então, na verdade, nós temos que entender que para Bhakti, mesmo maldições ou mesmo bênçãos, elas podem se transformar em ajuda, se você souber colocá-la no lugar certo. Krishna é aquele que é capaz de equilibrar até a tragédia dentro da realidade material. Então, ele sabe onde colocar aquilo que é imposicionável. Assim nós devemos aprender a fazer com as nossas condições kármicas. Se nós não temos bênçãos para uma vida afetiva, nós devemos transformar a nossa vida espiritual em algo mais rico, em algo transformar o nosso foco em algo puramente transcendental. Então, a maldição de não termos satisfação em casamentos no plural, em relações no plural ou no singular, pode ser revertida dentro de Bhakti como a bênção para um percurso em celibato. As coisas são efetivamente boas ou ruins. Isso é um fato, é isso que determina maldição e bênção. Por exemplo, uma vez eu estava conversando com um dos alunos que me disse: mas eu não queria ter filho, por que filho é uma bênção? Porque aqueles que têm a bênção de terem bons filhos, porque você pode ter maus filhos, filhos inimigos, tem uma série de questões, filhos inteligentes, mais frios, né? O karma é extremamente complexo. Imaginemos para cada coisa uma mesa de mixer do tamanho de um apartamento, gigantesca, com milhões de detalhes. Então, aquela pessoa, se ela tem a bênção de bons filhos, ela vai receber o prazer de conviver com esses filhos. E esse prazer vai irradiá-la, vai nutri-la durante anos e anos e anos, e inclusive representar uma ajuda concreta nos dias de velhice, nos anos da velhice. Então, é óbvio que trata-se de uma bênção. Porém,
Aquele que não tem filhos no momento da morte, por exemplo, não arrisca pensar no filho ou na filha, ao invés de pensar em Krishna. Portanto, nós temos que saber dirigir o carro do karma dentro de Bhakti. E o Bhagavad Gita é aquilo que desmonta a ideia de que o carro é meramente material e serve aos propósitos de uma vida, vista do ponto de vista daquilo que é efetivamente melhor e aquilo que é efetivamente pior. Tanto o melhor quanto o pior podem jogar a nosso favor dentro da nossa relação com Krishna. Sim, a Ellen está citando que o próprio Avatar dourado vem com uma maldição para os relacionamentos. Na verdade, Krishna não é passível de karma, mas ele vai entrar na máquina da realidade material encenando algo que é ensinamento, encenando o ensinamento, numa literação involuntária. Me disseram essa semana que eu tenho planetas de repentista, que eu falo e faço rimas. Me perdoem. Muito bem. Nós estamos falando dessa questão daquilo que é bênção e daquilo que é maldição. O carro vai ser desmontado para fazer Bhakti. Eu me lembro de uma série de televisão que tinha um capítulo no qual os dois personagens principais lidavam com um carro que tinha peças muito delicadas, e eles percebiam, eles tiveram o intuito, obviamente, isso foi escrito assim, né, de desmontar o carro e de montar novamente as mesmas peças seguindo uma numeração específica, e eles se depararam com uma máquina, uma espécie de antena parabólica para captar mensagens de outro lugar. É meio isso que nós fazemos com Bhakti. Nós vamos pegar os elementos kármicos que nós temos à disposição e tentar colocar o positivo num lugar onde ele possa funcionar para nos dar impulso, assim como o negativo também. Nós estávamos falando do Avatar dourado. Krishna, ele vem ao mundo e ele vai dançar a dança da perfeição cósmica, não é? Então, para que ele possa viver o celibato, ele vai escolher um momento de aparição dentro do cosmos. Obviamente isso já é calculado, não é, no projeto de concepção cósmica, né? Já expliquei para vocês que o Ganges, inclusive, circumambula, ele dá voltas no lugar onde Mahaprabhu nascerá em 1500, e desde que o Ganges se manifesta na Terra. Portanto, há um projeto arquitetônico por trás da realidade material. Então, existe um momento no qual Mahaprabhu fará a sua entrada. E ele vai brincar, fazer o seu passatempo através da posição dos planetas, pois ele também ensina o valor da astrologia para seus devotos. Mesmo ensinando também que Bhakti é superior ao karma. Bhakti pode anular as questões kármicas, não é? Nós podemos obter bênçãos que não estavam previstas. Sim, ele se casou antes do celibato. Então, nós vamos continuar. Deixa eu ver a pergunta da Ellen lá atrás. Você costuma dizer que esse conhecimento que você nos passa é gratuito, mas como ciência milenar se mantém? Como é financiado? Ao sermos dele servidos sem contribuir com algo em troca, não nos causaria dano ao nosso karma? Em uma sua aula você comenta que quanto mais uma pessoa é servida, pior para o karma dela, melhor seria para aqueles que mais têm a chance de servir. Poderia me explicar isso melhor? Sim. Então, sim, essa é uma questão muito importante, Ellen. Não só o ciência milenar indiana, né? Todo o conhecimento védico é gratuito, ele deve ser transmitido de forma gratuita. E assim ele é feito pelo ciência milenar, na nossa pequena medida, pelo Vrinda, não é? Pela Gaudiya Mata, pela Sangha de Gurudeva, por todos os grupos que estão se incumbindo
de distribuir o conhecimento védico. Porém, ele não jorra do nada, não é? Na verdade, há a produção de livros, a produção de aulas, viagens e uma série de questões, né? Ultimamente eu tenho dito para vocês que eu tenho mimado vocês, né? E essa pergunta, na verdade, me ajuda a explicar o que eu quero dizer com isso. Existem alguns aspectos da vida devocional que eu não explico por imaginar que vocês possam compreender mal algumas passagens. E esse é um deles, né? Por minha culpa, eu acho que eu passo a impressão de que Krishna está literalmente nos passando um cheque mensal para que a gente possa produzir o Ciência Milenar Indiana. Mas, na verdade, não funciona dessa maneira. Quando nós vamos, por exemplo, a um Harikata no templo, o que nós aprendemos, né, é que nós devemos contribuir de alguma maneira. Ninguém vai ouvir falar sobre Deus de mãos vazias. Sim, o conhecimento é gratuito. Ninguém pode cobrar por ele, não é? Mas da mesma maneira que você não vai na casa de alguém que lhe convida para jantar, né, sem levar uma flor, não é? Um doce ou alguma coisa, não é? Ou sem, na semana seguinte ou no mês seguinte, convidar a mesma pessoa e cozinhar para ela, retribuindo a sua gentileza, não é? Desta mesma maneira, nós não vamos ao templo de mãos abanando. Nós levamos ao templo flores, guirlandas, doações em dinheiro, frutas, sacos de arroz, cobertores, o que quer que seja necessário, o que quer que esteja na nossa posição, doar e contribuir. Caso contrário, trata-se de um furto. Uhum. Se eu vou na sua casa todas as semanas e você me oferece um jantar maravilhoso e eu nunca lhe convido para vir na minha casa, e quando eu venho eu nunca lhe trago um vasinho com uma margaridinha, eu nunca lhe trago uma garrafa d'água, como diria Krishna, uma folha, não é? Eu estou, na verdade, me aproveitando da sua generosidade. Isso aqui é etiqueta mundana, não precisamos nem subir nas salas onde os Vaishnavas estão conversando para sabermos disso. Krishna não precisa de doação nenhuma, isso é um fato, não é? E quando ele deseja, ele pode arranjar as doações das pessoas, aquilo que falta em determinado templo, neste ou naquele lugar, não é? Mas, por outro lado, vai da nossa consciência, da nossa gentileza, da nossa gratidão, agirmos de maneira justa e honesta para aqueles que estão renunciando às próprias atividades lucrativas, não é? A maioria dos Vaishnavas para de trabalhar para poder ler o Srimad Bhagavatam, para poder cantar japa, para poder viajar para a Índia, para poder viver aos pés de devotos ainda mais elevados e para depois distribuir este conhecimento. Portanto, é natural retribuir de alguma forma, não é? Krishna é o proprietário do Sol, o proprietário do oceano, do planeta Terra inteiro, com todo o ouro, com todos os minérios, dos prédios, do sofá da sua casa, das roupas que estão no seu armário, dos seus cabelos, dos seus dentes, dos seus ossos, das plantas do seu jardim, da água, do fogo, do ar, do éter. Krishna é o proprietário dos mundos, dos lugares onde os fantasmas se movimentam, não é? Dos lugares de recolocação kármica no processo de nascimento e morte dentro do universo material. Krishna é o dono de tudo. E faz parte do processo espiritual adquirir as qualidades de Deus. Obviamente, nós jamais adquiriremos
vemos as opulências divinas de Krishna como todo o conhecimento, toda a beleza, toda a riqueza, etc., como vocês já me ouviram explicando várias vezes. Mas nós vamos aprender a sermos generosos, por exemplo, quanto Krishna é. É muito comum, por exemplo, é uma cena que me impressiona muito, quando amigos, por exemplo, vão sentar e tomar suco na esquina, né? E na hora da conta, um mal-estar generalizado se instaura. Né? Alguém pega um lápis e faz questão de contar os 33 centavos de diferença entre o suco de laranja e o suco de tangerina. Uhum. Entre alguém que tomou somente uma água e alguém que, na verdade, tomou 3 sucos. É óbvio que existe um jogo de cintura e um bom senso que deve regular estes momentos. Mas, na maioria das vezes, todas as pessoas que estão sentadas ali, salvo algumas pequenas exceções, poderiam oferecer um suco a mais, ou o suco de todos, ou uma garrafa d'água para todos os amigos. O que acontece, na verdade, é novamente um mecanismo mental, no qual eu desconfio, inclusive dos grandes santos, não é? Eu desconfio dos meus melhores amigos. Eu não me permito oferecer uma conta de R$50, porque eu acho que na verdade, eu ganhando 1.000, chega a ser 0, quanto é? 5% do que eu ganho por mês, e Deus não queira que eu me prive disso, eu preciso comprar cremes para o cabelo. Não é? Na verdade, não é, a pessoa acha que ela não pode ser generosa porque ela não entende que, na verdade, a lógica espiritual é o contrário do que a gente calcula na matéria. Ela não é rica porque ela não concebe a generosidade ainda. Ela não se permite, não é, oferecer suco de laranja, néctar de fruta para os seus amigos. Ela acha que isso a empobreceria. Mas se eu aumento R$50 na sua conta nesse momento, ou tiro R$50 da sua conta nesse momento, você não vai se sentir mais saudável ou menos saudável, mais confortável ou menos confortável. Não é? É meramente uma ilusão. Os grandes reis do Mahabharata, eles possuíam a propriedade do planeta Terra inteiro. Yudhishthira, o irmão de Arjuna, era dono do planeta Terra inteiro. E ele gerenciava tudo, todas as riquezas do mundo material, em nome de Krishna, e não em nome de uma ganância pessoal. E agora não cabe acusar políticos, agora nós temos que nos acusar. Somos nós os miseráveis que não achamos que temos a capacidade de oferecer uma jarra de suco para todos os amigos. Somos nós aqueles que estão contando migalhas no bolso enquanto Krishna está jorrando uma riqueza que não pode ser consumida, pois é infinita. Somos nós aqueles que vamos ouvir o Harikatha, vamos ouvir as aulas sobre Krishna no templo, almoçamos ou jantamos gratuitamente no templo e saímos sem doar R$10, porque, meu Deus do céu, vai saber o que eles fazem com esse dinheiro. A mente humana é construída de uma maneira que nós não imaginamos, que nós não somos nem capazes de fazer essa pergunta que a Ellen fez. Nós imaginamos que tudo deva ser gratuito e que eu não preciso contribuir com nada. Mas é justamente o contrário. Distribui aquele que pode distribuir. Aquele que concebe a generosidade nasce com as bênçãos de Júpiter
e com as bênçãos das potências cósmicas para continuar o seu processo espiritual com conforto. O cálculo é necessário, mas na maioria das vezes as pessoas estão calculando a própria mesquinharia e não os números que elas têm na carteira ou no bolso. Ouvir uma aula do Ciência Milenar Indiana, ouvir uma aula de qualquer Vaishnava e não retribuir de alguma maneira é um furto. E isso não faz bem para o karma de vocês. E eu nunca disse isso claramente antes, porque eu tenho medo que as pessoas não entendam esse aspecto e imaginem, não é, que se trate de uma artimanha para ganhar dinheiro, como fazem os falsos gurus. Se até este ponto as pessoas não percebem a diferença entre os Vaishnavas e os falsos gurus, o que eu posso fazer? Não é? Quem não tem dinheiro pode levar uma flor. Quem não tem dinheiro pode passar uma vassoura no chão. Pode colaborar de alguma maneira. Ajudar a cozinhar, se há um festival, se há a distribuição da prachada. Não é? Há milhões de maneiras de contribuir. Há milhões de maneiras de contribuir. Mas nenhuma delas deve servir para tapar o buraco da outra. Tem gente que diz, olha, eu não vou dar dinheiro, mas eu passo uma vassourinha ali, porque Krishna está ouvindo as suas emoções. Quanto vale o sol? Quanto vale a floresta amazônica? Eu faço sempre essa pergunta na aula sobre prosperidade. A riqueza, Lakshmi, não é? A potência da riqueza é uma bênção. O Senhor Krishna é casado com a deusa da fortuna. E não tem fim para essa energia dentro da matéria, e muito menos dentro da transcendência. De que maneira nós vamos expressar a gratidão se nós não fazemos nada de concreto? Só falando a palavra gratidão? De que maneira nós expressamos amor por Krishna? Oferecendo alimento, lendo o Bhagavad Gita todos os dias, chamando por ele sem parar, Krishna, 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 Krishna. É necessário um gesto específico para demonstrar a nossa correta compreensão do que realmente é sermos gratos a alguém que nos está trazendo conhecimento. O Ciência Milenar Indiana se mantém porque, por enquanto, Krishna prevendo Kali Yuga, ele deu um jeito para que eu pudesse fazer o Ciência Milenar Indiana funcionar. Né? Mas é óbvio que isso traz benefício para mim. Né? Servir é uma oportunidade. Quando nós estamos lidando com o conhecimento puro e com os grandes santos, o serviço é uma oportunidade, não uma trapaça. Então, ao não contribuir com quem está nos ajudando a alcançar o conhecimento transcendental, nós estamos agindo de maneira pouco bonita. Na verdade, a ética é uma das formas através da qual Krishna nos ensina a sermos belos, a sermos divinos, a sermos bonitos como Ele é. Então, os gestos, mesmo que pequenos e simples, eles contam muito, eles vão determinar, inclusive, as bênçãos materiais desta vida e das próximas. Vocês me perdoem se eu nunca falei claramente sobre isso, mas é delicado enfrentar isso em Kali Yuga, porque as pessoas podem imaginar que o Ciência Milenar Indiana também queira agir como alguns pastores famosos ou como alguns falsos gurus terríveis que
andam de helicóptero para lá e para cá. Me desculpem, eu não falei por conta desse motivo. Eu fiquei com medo, não é, que o público que nos escuta, que é muito maior do que geralmente é nos templos, né, porque a gente está fazendo uma divulgação na internet, etc., etc., nos julgasse e com isso cometesse alguma ofensa contra Srila Gurudeva. Mas os Shastras são bem claros. Os Shastras dizem... o próprio Srila Prabhupada dizia que um grihasta deveria doar 50% do que ele tem. 50% ele guarda para ele, 50% ele devolve para Krishna. Por exemplo, uma das funções, como é que as pessoas não passam fome, segundo os Vedas? Os grihastas, quem são os grihastas? Aqueles que trabalham para receber dinheiro. No momento em que comem, segundo os Vedas, deveriam abrir a porta de sua casa e gritar pelas ruas: alguém está com fome? Alguém precisa de um prato de comida oferecida ao altar ao Senhor? Tocar um sino e avisar que há disponibilidade de pratos para aqueles que estejam com fome no bairro seria o comportamento adequado de alguém que trabalha para sustentar sua própria família. Krishna diz no Bhagavad Gita: para o meu devoto, eu protejo o que ele tem e dou o que lhe falta. Não é? Então, na verdade, isso é algo que diz respeito ao mecanismo da riqueza. Não é? Infelizmente, essa aula sobre a prosperidade, nós não temos ela disponível para vocês, mas nós falamos durante 2 horas sobre isso. A escada social existe para que a alma vença a inveja daqueles que têm e possa se permitir ter para distribuir de maneira equa os bens que Krishna manifesta. Então, eu estou vendo agora o que a Ellen está dizendo. As pessoas devem contribuir da maneira que elas sentem. Alguns de vocês, existem 2 pessoas do grupo que contribuem mensalmente, não é? Gentilmente, e nos ajudam a manter o Ciência Milenar Indiana. Obviamente, isso foi uma decisão pessoal de cada um. Não é? Ninguém deve doar se não está pronto. Não é? Se a pessoa não consegue, né, isso também é descrito como um sintoma de neurose. Né? Os neuróticos, segundo a psicologia, a psicanálise, eles compram presentes para os outros, mas eles acabam dando uma coisa, embrulhando uma coisa velha que eles têm em casa, porque eles não conseguem dar. Digamos, uma deformação, é um anarta, é uma sombra dos chakras, dentro dos chakras, né? É uma sombra no coração isso. É natural que a gente se dê presentes, inclusive está escrito nos Shastras que os devotos se presenteiam entre si, dão presentes e aceitam presentes entre si, e assim eles criam uma relação, uma associação e uma sociedade espiritual em volta de Krishna. Eu sempre disse que o Ciência Milenar Indiana aceita a doação de vocês de maneira bastante baixinha. Quem quiser nos ajudar, pode, sem dúvida alguma. O que nós faríamos com esse Lakshmi? Nós faríamos filmes, nós estamos tentando pensar em uma divulgação maior do conhecimento védico. Não me parece que nós estamos comunicando suficientemente com o mundo. Nós temos 7 bilhões de habitantes e a porcentagem de pessoas que têm acesso aos Vedas é muito pequena. O Ciência Milenar Indiana gostaria de produzir filmes que inclusive podem ajudar vocês, né, nas suas vidas pessoais, a mostrar para os familiares como realmente acontecem as coisas. Eu gostaria não de fazer só aulas, mas de criar documentários ligando a ciência védica, né, coisas que fossem interessantes
e que pudessem ajudar a uma difusão mais efetiva, mesmo porque o Avatar Adorado disse claramente: em todas as cidades do planeta Terra vão cantar os meus santos nomes, os santos nomes de Krishna. Nós já chegamos a todas as capitais e as cidades importantes, talvez as um pouco maiores, mas ainda falta chão. Então, assim, o desejo do Ciência Milenária Indiana é divulgar ao máximo o conhecimento védico, e a doação que viria, ou que pode vir de vocês de maneira natural, será usada com este fim. Por enquanto, a gente cobre alguma despesa com a venda de livros, e com a venda de algum CD e DVD, mas, na verdade, isso não daria para a gente manter as aulas como elas são, trazer Vaishnavas para o Brasil, investir. Os videozinhos que vocês postaram, que vocês viram, aqueles 2 vídeos aproximadamente, e algumas outras imagens que foram usadas no Ciência Milenária Indiana nos últimos meses no Brasil, custaram R$4.000, para que vocês tenham uma ideia. Então, a gente faz o que a gente pode, porque para mim e para nós, que estamos tentando mandar o Ciência Milenária adiante, é um prazer fazer isso, é uma oportunidade fazer isso, não é? É uma bênção fazer isso. Isso tem me dado muito mais satisfação do que a que eu tinha quando eu usava esse dinheiro para comprar roupa. Não é que eu não tenha roupa hoje em dia, mas é que, digamos que eu calculo as coisas de uma maneira mais inteligente. É literalmente uma oportunidade poder servir Krishna, e o retorno é muito maior do que as pessoas podem imaginar. E me perdoem se eu não expliquei isso para vocês antes, deprivando vocês de uma forma de gratidão que possa ser natural e equilibrada, mas eu fiquei com medo do julgamento de vocês em relação aos Vaishnavas. É óbvio que esse processo funciona através de doações. Os Vaishnavas são monges mendicantes e aceitam a doação para este ou para aquele fim. Nós também queremos produzir livros com o conteúdo das aulas, etc, etc. Vocês podem doar para distribuição de prachada na Índia. Tem uma série de questões que podem ser acessadas por vocês, e nós estaremos contentes em poder ajudar aqueles que sentirem isso no coração, ou aqueles que experimentarem agir dessa maneira para conseguir conhecer esse aspecto da relação com Krishna. Agradeço a todos mais uma vez pela paciência, pela confiança. Espero que vocês escutem a aula desde o começo. Esse final é um pouco, digamos assim, matemático, surgiu aos poucos, não é? E não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é que a gente consiga fazer bhakti, e aproveitando todas as formas de oportunidade que nós temos. Bhakti inclui inclusive as pernas, né? Está escrito que a gente deve usar as pernas para caminhar até os lugares sagrados, para ir até a Índia. Nós devemos usar os olhos para olhar imagens de Krishna, para ler o Bhagavad Gita, os ouvidos para ouvir alguém cantando os bhajans e o Mahamantra. Nós temos que nos envolver através do mundo material, através dessa espécie de máquina artificial, dessa realidade virtual e táctil, em ações que nos aproximem de Deus. Esse é o motivo pelo qual nós vivemos, e a troca econômica também faz parte desta possibilidade de purificação. Que Gurudeva receba a gratidão de todos nós pelos seus ensinamentos. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Olá, Elza, Hare Krishna, é um prazer lhe rever aqui. Quando você quiser conversar sobre o Tao e sobre Krishna, eu estarei à sua disposição. Há uma proximidade entre a cultura do Tao e a cultura original védica. Porém, como eu já escrevi para você no grupo, os Vedas são a fonte de todas as formas religiosas, inclusive do taoísmo. Aquele Tao de Deus é Krishna.
Haribol. Jai Gurudev.